Olá, dorameiros e dorameiras, eu sou a Deise Coelho, psicóloga, e hoje nós vamos falar sobre propósito de vida e um dorama que nos deixa uma mensagem linda. Vamos conversar sobre Navileira. E se você, assim como eu, também sentiu seu coração ficar quentinho enquanto assistia esse dorama e torceu muito pelos protagonistas, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos por aqui. Então, pessoal, em Navileira a gente acompanha a história do Senhor Sim, que aos 70 anos decidiu que ele não queria mais cumprir apenas o seu papel social de pai e esposo. Agora, apesar da idade, ele queria realizar o seu sonho de ser um bailarino. E ao longo dessa jornada, o Senhor Sim acaba conhecendo Chairo, um bailarino que ainda não teve a sua estreia e que vive com os seus próprios anseios, medos e alguns problemas familiares que acabam prejudicando o seu desenvolvimento dentro do balé. E a partir desse encontro, a gente vai percebendo ao longo da história o quanto a parceria entre eles foi fundamental para que eles pudessem um se apoiar no outro e assim irem em busca dos seus sonhos. Navileira é um dorama que nos ajuda a lidar com a quebra de paradigmas, a repensar os nossos próprios preconceitos e a questionar se realmente existe uma idade específica que determine se a gente pode aprender algo ou não. E aí, qual é a opinião de vocês sobre isso? Ao longo do dorama, vocês acabaram olhando para si mesmos e para quais são os seus próprios preconceitos? A gente acompanha a luta do Senhor Sim para realizar o seu sonho de infância, enquanto toda a sociedade e sua própria família o questiona e o ridiculariza pela sua decisão de começar a dançar balé após os seus 70 anos. Em contrapartida, o Chairok é um jovem que é extremamente solitário, tem grandes problemas com o seu pai. Além disso, também teve um passado no qual ele tem alguns inimigos que tentam prejudicá-lo e assim, dia após dia, ele vai tentando superar todos os desafios para finalmente se tornar o bailarino que ele sonha. E é exatamente nesses desafios que eles vão se amparando e um aprendendo com o outro. O Senhor Sim aprende os passos de balé com o Chairok, enquanto o Chairok acaba recebendo no Senhor Sim e depois na própria família dele um pouquinho de acolhimento e carinho para lidar com a solidão do dia a dia. E quando a gente pensa em toda essa superação, tem um autor da psicologia que se chama Erik Erikson, que fala exatamente sobre como se dá o desenvolvimento ao longo da nossa vida e que nós passamos por várias etapas, sendo que a partir dos 60 é a última etapa do desenvolvimento, na qual a gente começa a fazer um balanço sobre a nossa vida e a repensar as escolhas que fizemos, aqueles sonhos que deixamos para trás, algumas coisas que a gente gostaria de ter feito de um jeito diferente a partir do amadurecimento que a gente tem agora. E é exatamente esse movimento que a gente acaba percebendo no Senhor Sim. Após os seus 60 anos, ele começou a olhar para a sua vida e finalmente, ao chegar aos 70, ele decidiu tomar a decisão e se posicionar de que não importava a sua idade ou como estava o seu corpo, ele finalmente iria realizar o seu sonho e seguir esse propósito de vida que até então ele não tinha tido a oportunidade de aprender. Se a gente pensa na nossa realidade, quantas pessoas a gente não tem visto começar a estudar, abrir novos negócios após a idade que, em tese, ela já deveria se aposentar e estar finalizando projetos e não começá-los. E o quanto é legal a gente ver várias dessas pessoas se sentindo realizadas e a partir disso também servindo de inspiração para todos nós. E a gente percebe esse movimento dentro da própria família do Senhor Sim. Em um primeiro momento, eles têm dificuldade de lidar com as mudanças que estão acontecendo, porque quando o Senhor Sim muda, ele acaba transformando a vida da esposa e também dos seus filhos. Além disso, a gente vê todos eles sendo convidados a questionarem a própria vida. Então a gente vê uma neta que começa a olhar diferente para a sua própria vida e suas escolhas,
Um filho que era extremamente rígido e que começa ao longo desse tempo a se questionar sobre os caminhos que ele próprio realizou na sua vida, e até mesmo para aquele outro que tinha desistido da profissão, né? Ele resolveu não ser mais médico, vendo que tudo depende de como a gente faz interpretação sobre a nossa vida. E até mesmo a gente acompanha a história da filha do Senhor Sim, que tinha o grande sonho de ser mãe, mas que a partir daquele momento começa a ver o peso que ela carregava nesse desejo como algo que poderia gerar mais prejuízos do que de fato auxiliá-la. Então é como se ela também deixasse mais tranquilamente esse sonho, e não no sentido necessariamente de desistir, mas de não tentar ter tanto controle sobre aquilo. Por fim, o que o Chairok nos mostra é a possibilidade da gente ter perdão na vida. No caso, quando ele consegue finalmente se reaproximar do seu pai e perdoá-lo, a relação deles começa a ter um novo tom. E o Senhor Sim foi fundamental para mostrá-lo essa possibilidade. E outra cena que eu gosto muito e que vai mais ou menos nessa mesma ideia é do inicialmente inimigo do Chairok, também conseguindo reconstruir a sua vida após também se inspirar nas vivências do Senhor Sim e do próprio Chairok, percebendo que ele estava jogando fora os seus sonhos e sua vida em função de um rancor, e que a partir do momento em que ele começa a liberar tudo isso, ele consegue novamente colocar sua vida nos trilhos e então dar desenvolvimento ao seu propósito. Então, resumindo, pessoal, a grande mensagem para mim que fica de Navileira é o quanto a gente ter sonhos, ter propósitos e segui-los é importante para a nossa vivência. A gente pode até mesmo mudar à medida que a gente vai caminhando para onde a gente gostaria de ir, mudar essa meta. No entanto, ter esses sonhos, ter algumas metas e buscá-los, acreditar em nós, é muito importante para a vida que a gente vive ter um tom, ter cores e a possibilidade de que a gente encontre a nossa felicidade e realização pessoal. Essa, para mim, é a grande mensagem desse dorama fenomenal que é Navileira. Ele nos mostra sobre a superação, e não apenas aquela superação de vou lutar até o fim, mas aquela superação de vou me respeitar em todos os momentos para buscar a realização dos meus sonhos. Então é isso, me conta o que vocês acharam de Navileira, e se tem alguma coisa que eu não comentei aqui, eu quero muito saber nos comentários. Deixa aí, pessoal! Muito obrigada por terem ficado até aqui, deixa aí seu like, se inscreve no canal, mini coraçõezinhos para vocês, um beijo e até mais!